Prezados, hoje começaremos com um assunto chamado Governo Lula, a Era do Consumo. Esse governo datado de janeiro de 2003 a dezembro de 2010. Iniciaremos com uma introdução, embora seu governo dito anteriormente, iniciado em 2003 com as eleições realizadas em 2002, o objetivo do assunto é o período de 2006 a 2010, popularmente conhecido como uma época de consumo, mas houve um equívoco. Era tempo para se fazer investimentos, pois ao longo do capítulo, o segundo governo do presidente Lula houve um aumento extraordinário dessa variável. Os slides a seguir irá mostrar que o consumo das famílias brasileiras cresceram, os empregos aumentaram e os investimentos subiram. No entanto, o rótulo atribuído sobre a era do consumo é, no mínimo, muito impreciso. Devido a esse consumo, houve o endividamento das famílias. Mas o maior motivo do endividamento não foi somente o consumo, e sim as altas taxas de juros embutidas nesse consumo no período de 2011. No entanto, isso é uma ignorância dos críticos demonizar o consumo, porque não há lógica econômica que possa explicar o investimento que não é precedido pela expectativa de consumo. Sem o consumo, gera redução de emprego e de rendas correntes. De forma clara, dinheiro guardado faz a roda da economia estagnar, inclusive para investimentos. O rótulo da era de consumo se dá através da ideia de que a sociedade brasileira aumentou seu rendimento médio e entrou em um novo padrão de consumo. Esse padrão de consumo foi visto como algo negativo, pois consideravam inferior, e sim a estimular com investimentos. Os críticos sugerem que é sempre melhor poupar do que consumir, com uma visão de que consumo é ruim e investimento é bom. No início do seu primeiro governo, Lula, junto com os sindicatos, tomou duas decisões importantes: valorizar o salário mínimo e estruturar o crédito à pessoa física, conhecido como crédito consignado. Essas decisões fez com que gerassem resultados extraordinários. O programa Bolsa Família, um tipo de ferramenta que surgiu em 2003 para a bancarização da população de baixa renda, foi um dos investimentos mais importantes no país. Logo que foi instituído, 3,6 milhões de famílias foram beneficiadas com o programa, com investimento de 3,2 bilhões de reais. Essas medidas favoreceram o consumo da população de baixa renda, que é de maior dimensão do Brasil. O resultado foi que o consumo começou a aumentar num período de 7 anos, de 2003 a 2010. A redução de desemprego associada ao aumento real do salário mínimo deu impulso para outros rendimentos do trabalho. Importante ainda destacar que, nesse período de 7 anos, o volume de veículos e materiais de construção cresceu em quase 100%. Com o crédito consignado, a população foi se endividando, e as parcelas com cargos de juros embutidos é que na economia brasileira, esses juros são bem mais altos que a média internacional. A população brasileira dá pouca importância ao grau de endividamento, transformando essas dívidas advindas do consumo em uma bola de neve. No segundo governo do presidente Lula, houve investimentos tanto públicos como privados. Boa parte desses investimentos feitos pelo BNDES, como, por exemplo, meios de transporte. Por outro lado, também teve investimentos do PAC, notável nos investimentos públicos, como grandes obras, infraestrutura social e energia do país, entre outros.